Bom, o Carlos Nabeto, gente, ele é leigo, como eu disse, casado, pai de família, advogado, né? Como é que você foi parar em tantos estudos relacionados assim a coisas tão interessantes, tão profundas, como a patrística, por exemplo? Essa parte assim que me chamou mais para a área da patrística tem a ver também com a minha conversão, né? Então, quando eu deixo uma denominação evangélica, mas deixo de uma maneira consciente. Então, peraí, vamos por partes. Você era católico na infância, é isso ou não? Isso, um católico, digamos que de tradição, né? Não estava muito interessado na igreja? Isso, ia na missa, etc., mas não tinha, digamos que, o conhecimento, né? Não parava para ler, nada disso. E aí você acabou deixando a igreja católica e foi para uma denominação protestante? Isso. Aí lá, sob fogo do que escutava, por exemplo, uma expressão que eu cheguei a escutar dentro dessa igreja: nossa igreja acabou de ser reformada, e veja, como ela está bonita, não tem nenhuma imagem pendurada na parede. Quer dizer, tipos de ironia que não era necessário para uma igreja que se diz que é cristã. Ora, se tem a certeza do que está levando como mensagem, não precisa ironizar outras. Bom, aí a história é longa, a gente não vai contar toda a história da vida dele, a gente pode até voltar sobre alguma coisa disso no programa, mas você acabou voltando para a igreja católica. Isso. E os padres, né, os primitivos padres, que são, digamos, foram fundamentais nesse processo, porque naquela história de que vamos voltar à igreja antiga, que eu escutava lá na outra denominação. Certo. Né? A gente tem que conhecer o que fazem os padres, os primeiros cristãos. Você ouviu, então vamos voltar, a igreja primitiva tinha que ser católico, é claro. Né? Exatamente. Então, quando você volta e começa a estudar, você começa a verificar que os primeiros cristãos, eles tinham uma conduta de vida, uma interpretação que não condiz com outras, mas condiz muito com o que é pregado ainda hoje na Igreja Católica. Você acabou encontrando essa coerência do que a Igreja Católica vive, prega e acredita hoje com o discurso daquela igreja primitiva. Exatamente. E você se lembra quem foi o primeiro personagem da patrística que você teve contato e acabou te despertando esse interesse pela igreja, que você acabou voltando? Sim, o primeiro personagem foi Santo Irineu de Leão. Certo. Um personagem do século III. E esse personagem, ele traz ele dialogando não, na verdade, ele escrevendo contra uma heresia chamada gnosticismo, certo. Que, aliás, acho que foi tratado, tenho certeza, foi tratado num programa anterior aqui. A gente já falou sobre isso aqui, certamente. Então, Santo Irineu de Leão, ele era um bispo que viveu no século III. Faleceu, na verdade, ele faleceu no século III, ele é um bispo do século II, do final do século II. E ele escreveu uma obra em 5 volumes, falando sobre o que era o gnosticismo e o porquê o gnosticismo ele não poderia ser levado a sério. Né? E, entre outras coisas, o que ele trazia ali? Ele traz a lista de sucessão dos bispos de Roma, ou seja, dos sucessores de Pedro. Que interessante. Uma obra do século II. Bom, você falou de Santo Irineu, de Lyon, um bispo da igreja primitiva. Então, eu já queria te perguntar, quais são os grandes personagens? A gente consegue destacar, talvez, 5 ou 6 dos maiores nomes da patrística? É possível fazer isso? É possível. Daria para, não para destacar 5 ou 6, daria para destacar uns 50. Certo. Né? Mas vamos lá. No século, por exemplo, ainda do século I, nós temos Clemente de Roma, que foi o terceiro sucessor de Pedro. Ele escreveu uma carta para uma comunidade que já na época de São Paulo já dava algum problema, que é a comunidade de Coríntio. São Clemente de Roma já tinha escrito para a comunidade de Corinto. Vamos só lembrar, a ordem dos papas: Pedro, depois Lino, Anacleto, Clemente. Então, o 4º papa da Igreja Católica. Isso, o terceiro sucessor de São Pedro. Legal. Bom, então, São Clemente, Santo Irineu, que você já falou, já estamos colocando aqui entre os grandes. Do século I. Também do século I. E começando o século II, temos Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia. Também deixou 7 cartas e a importância dele também é fundamental. Ele é o primeiro a chamar a igreja de católica.
Ah, que legal. Né? Temos também... Só antes de terminar, Santo Inácio de Antioquia também ajudou a organizar os graus da ordem, né? Entre o diácono, o presbítero e o bispo. Sim, ele ele cita os 3 graus, certo, né, da ordem. Além dele, nós temos São Policarpo, bispo de Esmirna, também amigo. Aliás, Santo Inácio de Antioquia escreveu uma carta dedicada a São Policarpo, também ali do século I, do século II. São Policarpo, ele foi discípulo direto do evangelista São João. Legal, quer dizer, está muito próximo ali do próprio Cristo, né? Exatamente. Depois temos Santo Irineu, como eu já tinha citado, também do século II, século III. Bom, aí tem Santo Agostinho, que é uma figura extremamente considerada até mesmo por Lutero, por Calvino, grande consideração pela figura de Santo Agostinho. Uma obra muito extensa, né, Santo Agostinho? Uma obra monumental. São Jerônimo, que foi o tradutor da Bíblia do hebraico para o latim. A famosa Vulgata, né? A famosa Vulgata. Antes dele, nós temos Santo Ambrósio também. Foi graças a Santo Ambrósio que Santo Agostinho deixou a heresia e acabou se tornando católico. Para a felicidade da mãe dele, Santa Mônica, né? E para a nossa também, que a gente bebe até hoje, né, dos escritos dele. Exatamente. E temos São Gregório, também bispo de Roma, e por aí vai. Bom, a gente vai conversar o programa todo sobre isso. Logo depois do intervalo, eu vou querer ouvir do Carlos Nabeto, entender um pouco mais como é que era a cultura nesse primeiro século e como eles faziam se a Bíblia ainda eles não tinham em mãos. Mas a gente tem um tempinho nesse bloco ainda, é difícil a gente citar alguma coisa aqui no programa, porque depois os nossos telespectadores ficam bravos com a gente. Olha, o Carlos falou que o Irineu de Lyon falou nos escritos deles que o gnosticismo não é uma coisa boa. Em poucas palavras, por que não é uma coisa boa e o que é o gnosticismo? Para a gente encerrar esse primeiro bloco. Ok. O gnosticismo, a heresia do gnosticismo, ela se inspirava no conhecimento. Gnose significa exatamente isso, conhecimento. Certo. Então, o que acontecia? Os mestres, e olha só que interessante, embora o gnosticismo tentasse ingressar dentro da igreja, na verdade, quem ensinava o gnosticismo eram mestres, eram pessoas, indivíduos. Né? Então, o que eles ensinavam? Eles diziam que você tinha... Para conseguir a salvação, você tinha que ter o conhecimento. E esse conhecimento não era o conhecimento público que a igreja oferecia. Era um conhecimento mais fechado. Como se só alguns iluminados pudessem alcançar. Exatamente. Então, tinha uma série de termos bem técnicos, né? Certo. E determinados graus de iniciação e coisas desse tipo, né? Mas o fundamental era exatamente isso. Ele exigia um determinado conhecimento. E quem dava esse conhecimento? Aquele determinado mestre. Então, por exemplo, quando Santo Irineu ele escreve um livro contra o gnosticismo, um dos aspectos que ele chama a atenção é para o fato da pluralidade do ensinamento gnóstico. Você não tem um ensinamento único, você tem alguns elementos que são comuns a todos esses mestres. Mas não existe por exemplo, a matéria é uma coisa má, certo, né? Mas cada mestre tinha algum aspecto diferente que diferenciava este ou aquele, né? Interessante. E depois esses princípios heréticos gnósticos vão aparecer em determinadas épocas da história, como, por exemplo, em alguns programas que a gente discutiu aqui, os cátaros, né? Que, como você já deu aí o caminho para a gente entender, a matéria má, o espírito bom. Isso é uma mentira, porque Deus criou a matéria também e não tem nada de ruim nela, né? Bom, enfim, o assunto é longo, gente. A gente vai para o primeiro intervalo, vamos entender na sequência, então, propriamente dita, a relação da Bíblia com esses primeiros cristãos, né? A Bíblia que estava sendo construída. Vamos entender e conversar sobre isso no próximo bloco com o Carlos Nabeto. A gente volta já, não sai daí.